Salve, salve, amigos e amigas da matemática. Eu sou o professor Jefferson Christian, você está no meu canal. E antes de falar o tema do vídeo de hoje, já deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as videoaulas, ok? Bem, no vídeo de hoje, continuando a nossa playlist sobre frações, vamos falar sobre raiz de frações. Bem, você pode ver que eu coloquei a palavra raiz entre aspas, porque o termo correto é radiciação. Mas como é uma palavra difícil, eu escrevi raiz que dá para todo mundo entender. Que raiz? A raiz de uma árvore? Não. Raiz quadrada, raiz cúbica, etc. Vamos então, como eu fiz no vídeo sobre potência, dar um exemplo com um número inteiro, que não é uma fração. O número é apenas um número, ok? Então vamos calcular aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 9. Muito bem. A gente está se perguntando qual é a resposta. Ora, a resposta, seja ela qual for, ela implica no seguinte, que se eu pegar essa resposta e elevar ao quadrado, ou seja, elevar a 2, e daí que vem o nome quadrado de raiz quadrada, o resultado vai ser 9. Então você está se perguntando qual é esse número que elevado ao quadrado dá 9. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? Ora, é o número 3, não é verdade? 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a resposta da raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 elevado ao quadrado é 9. Muito simples, não é verdade? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos calcular a raiz quadrada de 36. Então, não sabemos quanto é ainda. Mas eu sei que, seja qual for a resposta, se eu elevar ao quê? Ao quadrado, pois se trata de uma raiz quadrada. A resposta será 36. Então, qual é esse número? Muito simples também, não é verdade? Este número é o número 6. 6 elevado ao quadrado, 6 elevado a 2, é igual a 36. Então, a resposta é 36. E as outras raízes seguem a mesma linha de raciocínio. Quando não tiver escrito nenhum número fora da raiz, por exemplo, raiz quadrada de 4, eu sei que é quadrada porque não tem nada escrito aqui. Ok? Agora, se tivesse escrito assim, por exemplo, seria raiz cúbica, porque o 3 representa esse nome cúbico. Ok? Já vai ficar mais claro já já. Então, suponha que você quer calcular a raiz cúbica de 8. Você não sabe quanto que é. Então, a pergunta que você tem que se fazer agora é: qual é o número que elevado ao cubo, ou seja, a 3, por quê? Porque é uma raiz cúbica agora, dá 8. Qual é o número que elevado a 3 dá 8? É o número 2, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então a resposta é 2. Ok? Vamos fazer apenas mais uma para ficar mais claro. A raiz cúbica. A raiz cúbica de 64. Quanto que é a raiz cúbica de 64? Ou seja, qual é o número que elevado ao cubo, elevado a 3, dá 64?
E a resposta é o número 4. 4 elevado a 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Ok? Então aqui a resposta é 4. Bem, como eu fiz para descobrir essas respostas, isso é um tema para outra aula. Essas raízes que eu fiz até aqui são raízes muito simples. Se tivesse alguma raiz mais complicada, eu teria que usar alguma técnica mais sofisticada. Mas isso eu vou poder explicar na videoaula específica sobre raízes em geral, ok? Aqui, suponhando que você já sabe resolver uma raiz quadrada e uma raiz cúbica, você poderá facilmente resolver uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, etc., de uma fração. Por quê? Então suponha que você tenha a raiz, você vai calcular a raiz quadrada da fração 36 25 avos. Como que faz? Como que se faz essa conta? Da mesma forma que na potência, você tem que calcular a raiz quadrada do número de cima, do numerador, e dividir, né, escrever sobre a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 elevado a 2 é 36. E a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado a 2, né, elevado ao quadrado, é 25. E pronto, essa é a resposta. Ok? É bem tranquilo quando você já sabe calcular raízes, tá? Apenas mais um exemplo para fechar. Se eu tenho aqui a fração, por exemplo, 81 sobre 16. Eu quero calcular a raiz quadrada. Então você tira a raiz quadrada de 81 sobre a raiz quadrada de 16, que é igual a 9 quartos. Pronto, muito simples. É claro que se tiver como simplificar a fração antes de resolver, é melhor, né? Se tivesse escrito, por exemplo, a raiz de 81 sobre 9, a raiz quadrada de 81 sobre 9, você poderia fazer, sem o menor problema, raiz de 81 sobre raiz de 9, que dá 9 terços, e 9 dividido por 3 é 3. Mas repare, você pode simplesmente simplificar essa fração aqui de dentro. Por quê? 81 dividido por 9 é 9. Então vamos ter a raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. E aí você chega na resposta muito mais rápido. Muito mais rapidamente, não é verdade? O mesmo se dá com todos os tipos de raízes. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Qualquer raiz. Você tira a raiz em cima, tira embaixo e pronto. Coloca o resultado. E se der para simplificar a fração antes, simplifique. Vai ser melhor para você. Ok? Bem, era isso que eu queria trazer com esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comentário, qualquer coisa que você quiser comentar de produtivo, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. E até o próximo vídeo.